Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que, como você está acostumado, toda noite debate alguns dos principais assuntos do Guarujá e também do Distrito Vicente Carvalho. Toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, e hoje, com muito orgulho, iremos entrevistar o professor Walter Batista de Souza, que já está aqui do meu lado e já vai conversar conosco sobre assuntos ligados à educação, negociação salarial do professorado com a Prefeitura, turismo e Copa do Mundo e outros assuntos mais. Fique conosco, é rapidinho, o programa Assunto Cidade começa já, depois de um rápido intervalo comercial. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, amigos, então uma boa noite a todos. Como falamos no início, vamos entrevistar hoje o professor Walter Batista de Souza, a quem primeiro eu dou uma boa noite, agradeço pela presença e deixo o espaço para você cumprimentar o telespectador. Obrigado, Walter. Obrigado, Valdir, pelo convite para estar aqui no seu programa. É um prazer enorme sempre vir aqui conversar com os teus telespectadores, que são extremamente ponderados e bastante capacitados, né? Tá. Teus convidados sempre vêm aqui e falam coisas importantes. Eu, quando costumo assistir ao teu programa, eu vejo sempre assuntos muito interessantes, né? Tá certo. Walter, a gente podia primeiro mapear essa questão da negociação salarial. Nós estamos no início de julho, a data base não é abril, maio? É, exatamente. Não, quer dizer, o que está acontecendo? Por que está se esticando tanto, se estendendo tanto essa negociação? Em que pé que está? O que o professor quer? O que a prefeitura oferece? Na verdade, é uma negociação muito simples, né, Valdir? Deveria ter acontecido apenas uma negociação em que a prefeitura fizesse o reajuste salarial, repondo a inflação, isso historicamente é o que vem acontecendo já há alguns anos. Desde que o mundo é mundo, né? E desde que a gente vive num país com uma certa estabilidade econômica, né? Até para evitar a questão da indexação da economia e tal, a gente sempre discute, negocia, mas acaba sempre no mesmo número, né? Que é a reposição da inflação. Nós imaginávamos que seria isso, mas a proposta que a prefeitura fez esse ano foi uma proposta desconcertante para muitas categorias de servidores, e incluindo a dos professores. Por quê? Tem uma defasagem salarial em relação à formação. Então, tem servidores com a mesma formação, mas com salários diferentes. E eles querem corrigir isso por uma questão legal, houve uma mudança de regime, a gente agora é estatutário, e isso ficou para trás, isso não foi feito no momento oportuno. Está se negociando isso já há 2 anos e agora, na negociação de reposição salarial, a prefeitura veio com uma proposta para resolver uma parte desse problema. Só que para fazer isso, ela está alegando que ela não tem condições de dar o reajuste da inflação. E aí criou um dilema, porque nós, 1.700 professores aproximadamente,
ficaremos numa faixa de reajuste que varia entre 0,5% e 2,5%, que para a gente é um desaforo, né? Então a gente não está aceitando isso, está numa negociação que está difícil, porque o governo não está dialogando conosco, e infelizmente a gente tem a possibilidade de uma greve na próxima semana, a partir do dia 15. A possibilidade de uma greve justamente no momento em que as escolas vão voltar às aulas por conta dessas férias antecipadas. Aí, né? O que acontece é o seguinte, no final do período letivo, em função da Copa do Mundo, a gente antecipou, né, o recesso e férias escolares, a gente já tinha uma proposta que havia sido rejeitada pelo nosso sindicato, mas que foi aceita pelo sindicato dos demais servidores da prefeitura. Então, hoje, a administração está com um dilema, porque um sindicato aceitou a proposta e o outro, que é o dos professores, não aceitou. E a gente entende que, como somos duas categorias diferentes, com representatividade diferente, e até com financiamento diferente, porque no caso dos professores, tem o Fundo da Educação Básica, que repassa a verba para o município, para que o nosso salário tenha condições de ser pago pelo município, né, porque a folha de pagamento da educação é muito alta, mas o governo federal repassa parte das verbas pelo Fundeb, então a gente imagina que a negociação tinha que ser conduzida de modo separado, mas o governo não está entendendo dessa forma. Por conta disso, como nós estamos em recesso, não teria cabimento fazer uma greve com você de recesso, em férias, né? Então a gente retorna no dia 14, no dia 15 a gente tem uma assembleia para discutir. Se até lá a prefeitura enviar uma outra proposta, a gente vai discutir essa proposta e avaliar. Se a prefeitura não enviar uma outra proposta, o momento é esse. Eles querem 0,5% de reajuste, nós não vamos aceitar e a possibilidade de uma greve começar no dia 17 é muito grande. Nunca é demais explicar para o telespectador que nós estamos falando de escolas municipais. Municipais, exatamente. Municipais, e o universo de professores envolve essa questão toda, Walter. Quantos professores são? Nós somos aproximadamente 1.700 professores envolvidos nessa questão e aproximadamente 40 mil alunos, né, que podem ficar sem aulas a partir do dia 17. E o que nós estamos pedindo, Valdir, não é um reajuste fora da realidade, nós só estamos pedindo a reposição da inflação. O ano passado nós não tivemos reposição da inflação, esse ano, novamente, nós ficaremos sem a reposição da inflação e com a inflação que a gente está vivendo hoje, isso traz um prejuízo muito grande. A capacidade de salário dos professores, que o nosso salário já não é lá grandes coisas, mas a capacidade do salário dos professores ela vai ficar muito prejudicada. Então, a gente não pode acatar uma proposta dessas. Negociações salariais aqui no estado de São Paulo, em todas as categorias, no mínimo 6,5% de reajuste. 6,5%, 7%, 7,5%, 8%. Como nós vamos acatar 2,5%, meio e 1%? O índice total de reposição da inflação está em torno de 8%. Só a inflação de 2013 para cá, em torno de 6,5%, dependendo do índice, que são vários índices, entre 6,5% e 7,5%. Certo. Né? Só que nós, o ano de 2012 para 2013, não tivemos reajuste. Nós tivemos 8%, que foi a reposição do fundo de garantia que nós perdemos. Exato. Com a mudança de regime, todo trabalhador tem direito ao seu fundo de garantia, que é 8% do seu salário. O ano passado nós perdemos o fundo de garantia, então o funcionário público do município não tem mais o fundo de garantia. Então foi feito um acordo para ser repassado isso para o salário. Então nós ficamos sem o reajuste da inflação. Quer dizer, nós já cedemos o ano passado, fomos, de certa forma, acreditamos, não ocorreu uma nova negociação, porque havia uma promessa de que poderia haver um novo reajuste, não houve. Não estamos cobrando isso agora, nós estamos aceitando até. Nós pedimos 8%, que é a reposição da inflação, de um ano para cá. Essa onda de discursos e de manifestações, logicamente, desse despertar da juventude, da sociedade brasileira por um Brasil melhor, por um estado, uma cidade melhor, a educação está sempre no centro das discussões como uma mola propulsora capaz de transformar a sociedade. Tudo isso passa pela valorização desse profissional que é o professor. Você falou que o professor nem está querendo muito, mas é mal remunerado. Qual é mais ou menos o parâmetro do professor de Guarujá, se você tiver essa informação com relação às outras cidades? Nós estamos num patamar abaixo, precisamos subir um pouco mais? Na verdade, nós temos hoje um salário que, comparado com as demais cidades da região, está entre o segundo e o terceiro maior salário. Certo. Né? Mas ainda fora daquilo que a gente imagina que é o ideal. Nem que fosse o maior do Brasil, ainda estaria fora de uma realidade razoável. Talvez sim, porque na verdade o que acontece, a discussão do Plano Nacional da Educação agora, que foi aprovado esses dias e sancionada a lei, depois de muitos anos de discussão, né? A lei foi sancionada agora pelo governo federal,
a previsão é a de que você vai começar a ver no Brasil uma redução das diferenças salariais entre professor e outras categorias profissionais de ensino superior. Hoje, um profissional na área de medicina, na área de direito, eles são muito melhor remunerados do que um professor. Correto. E a formação ela tem que ser a mesma, porque somos profissionais tão importantes quanto os demais, eu não vejo dessa forma, e nós somos melhores ou mais importantes que outros, não. Nós somos tão importantes quanto os engenheiros, quanto médicos, quanto advogados, só que a nossa remuneração, na média, ela é muito inferior. O Plano Nacional da Educação prevê que mais recursos públicos têm que ser investidos na educação para melhorar. 10% do PIB é a meta do que vai ser investido na educação, que é mais do que países desenvolvidos investem. Mas por quê? Porque precisa corrigir uma defasagem antiga. Toda essa defasagem. Os salários dos professores é o principal ponto que se entende que precisa ser corrigido. Então, a gente aqui está indo na contramão do que está acontecendo no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, o professor está sendo valorizado. E aqui, a gente está vendo que a proposta é do professor pagar a conta dos demais, e não pode ser assim. E valorizar o professor com uma remuneração razoável é evitar aquele contratempo, é aquela vida desregrada, né? Do professor de dar aula de manhã, de tarde, à noite, corrigir prova no final de semana, quer dizer, aquela loucura para poder ganhar um salário. Isso interfere na qualidade. Eu posso falar do meu exemplo. Parece até jornalista. Falando assim, parece até jornalista, que tem que ter 4 empregos. A mesma coisa, exatamente. Eu posso dar um exemplo. Eu trabalho em 5 escolas, em 3 redes diferentes. Eu sou professor do Estado, do município e escola particular. Para eu conseguir ter uma remuneração adequada àquilo que eu acho que é o correto para a minha formação, eu estudei a vida inteira muito, me dediquei muito à minha profissão porque eu acredito nela, eu tenho que trabalhar manhã, tarde e noite. Com isso eu tenho um volume de trabalho enorme que eu levo para minha casa, e aí meus finais de semana, feriados ficam comprometidos e a remuneração não é suficiente para isso, né? Então isso compromete a qualidade da aula, porque eu poderia ter mais tempo livre para estudar, para me dedicar à preparação das aulas, mas infelizmente não é assim que tem acontecido. A gente espera que no futuro isso se corrija e isso esteja mais adequado, né? Assim, para explicar para o telespectador, tem prazo para essa negociação salarial, Walter? A questão é a seguinte, as demais categorias profissionais, que não os servidores públicos, eles vão para o Ministério do Trabalho. Certo. Então, quando ocorre uma negociação que ela não chega a um consenso, você pode abrir um dissídio, abre uma mesa de negociação, vai para o Ministério do Trabalho e negocia isso perante o juiz do trabalho. No caso do servidor público, não tem dissídio. O que nós podemos em vias de não aceitar a proposta, declarar uma greve e esperar o julgamento da justiça comum. Então, é o juiz comum que vai julgar a legalidade ou não da nossa greve, e a partir daí é que ele pode também deliberar em relação a esse reajuste, né? Ninguém quer fazer greve, muito pelo menos contrário, o trabalhador, né? Muito pelo contrário. Quer uma negociação justa. Nós queremos apenas a reposição da inflação. Nesse momento, inclusive, Valdir, assim, o que eu sinto com os meus colegas, a gente conversa bastante, é que mesmo uma proposta um pouco inferior a esses 8% que nós estamos pedindo, ela seria muito bem-vinda. Né? O que nós não podemos é aceitar 0,5%, 1% e 2,5%. E ainda diferente, né? Nós somos todos professores. Exato. E por que há uma diferença de percentual entre um e outro? Então, isso é inadequado. O secretário Flávio Poli de Administração, secretário da Prefeitura, esteve aqui no programa Assunto Cidade, há algum tempo atrás, falando sobre a questão da correção, da redução da pirâmide salarial. Quer dizer, isso é um ponto positivo, mas a paralelo a isso, é necessária a reposição salarial também. A questão da pirâmide... A reposição da inflação também. A questão da pirâmide é isso que eu expliquei bem no início, né? Há servidores que têm a mesma formação, então é exigido dele o ensino fundamental, até a 8ª série, então 9º ano. Ele tem o 9º ano. Um ganha R$ 8,00 a hora, outro ganha R$ 5,00 a hora. Então tem que igualar o salário deles. Então isso é a correção da pirâmide, para diminuir a diferença salarial. Só que isso tem que ser feito fora da discussão do reajuste salarial. Eles estão tentando juntar as duas coisas agora para diminuir o custo da folha de pagamento. Só que o custo da folha de pagamento, Valdir, ele já caiu de 48% da arrecadação do município, hoje, para 41,5%. Então essa folha já foi muito reduzida. A nossa proposta, que é de corrigir as tabelas salariais, fazer
essa proposta que a Prefeitura apresentou, que seja ela aprovada na Câmara, com o reajuste que nós estamos pedindo, a folha de pagamento vai para 43,5%. Quer dizer, não é um descalabro. E ainda está bem longe do limite, porque a margem de segurança é 51% aproximadamente. Quer dizer, tem prefeituras que estão gastando 53%, 54% com folha de pagamento. Agora já gasta 41%. Quer dizer, já a Prefeitura ela tem um gasto muito pequeno em folha comparado com outras cidades. Então, tem como pagar. A questão não é falta de recurso, a questão é vontade política. Nós estamos discutindo isso, estamos tentando argumentar, pedindo para a prefeita entrar diretamente nessa negociação, porque é importante que ela entre na negociação diretamente, porque ela também é professora. Exatamente. Quando terminar o mandato dela, ela volta para a sala de aula e o salário dela vai ser igual ao dos demais colegas que estão hoje brigando. Você citou a Câmara, eu ia te perguntar justamente sobre isso. O reajuste salarial, tanto dos professores quanto dos demais servidores públicos, deve ser aprovado pela Câmara, pelos vereadores. É um projeto de lei que a Prefeitura encaminha para que os vereadores apreciem. Como que está como estão as tratativas do professorado junto aos vereadores, no tocante até a uma influência, vamos dizer, nós temos um professor entre os 17 vereadores, mas logicamente que os vereadores têm esse compromisso firmado ali na sua posse de atender às questões dos munícipes, e essa questão do professor me parece ser uma questão imprescindível para o desenvolvimento da cidade. São duas questões em relação aos vereadores. Uma que é a questão do bom senso, e a segunda que é uma questão política, porque eles também são muito pressionados politicamente, né? Como essa discussão salarial envolve apenas os servidores públicos, a pressão é feita por setores, segmentos dentro do universo de servidores, alguns que querem essa proposta porque podem ter uma correção salarial que é justa. Eu reforço aqui, essa correção salarial de determinadas funções, ela é justíssima, porque tem servidor ganhando menos que estagiário na prefeitura. Isso não é correto. Então, dar essa correção no salário deles é corretíssimo. Só que, ao mesmo tempo, quem está pagando a conta são os demais. Então, os vereadores estão sofrendo muita pressão, mas eles têm tido bom senso. Então, na questão política, eles têm dialogado com todas as categorias, eles estão à frente da negociação conosco, é impressionante isso. Os vereadores já fizeram várias reuniões com os servidores, mas na hora que chega com a prefeitura, com a administração, a gente esbarra no bater o pé. Eles dizem que não tem como, que não vão e não avançam na negociação. Os vereadores já fizeram cálculo, já levaram estudo, já discutiram, conversaram conosco, professores, conversaram com os demais servidores. Eles estão tentando um meio termo, um consenso, para a gente poder atender a todos. Mas, infelizmente, a gente está na intransigência, talvez, não sei por que motivo, né? Mas na intransigência na negociação com a administração. Isso está emperrando toda a negociação. O ponto positivo aí é que os vereadores é que vão dar, se não a última, pelo menos a penúltima palavra nesse assunto. Né? O que nós temos ouvido deles é que eles são contrários ao reajuste, favoráveis à correção das tabelas. Se fosse hoje para a Câmara, porque são dois projetos distintos, né? O reajuste é igual para todo mundo. Para a pessoa que está em casa entender, a Prefeitura está propondo o seguinte, 0,5% para todo mundo, esse é o reajuste do ano. O que vem a mais é um outro projeto de lei, porque você não pode dar aumento diferenciado. Então, no outro projeto de lei, algumas categorias vão ter 18, 20, 40. Tem um servidor, por exemplo, que o salário dele é super defasado, que ele vai ter 46% de reajuste para poder atingir um salário mais adequado na função dele. Então, a ideia dos vereadores é aprovar essa correção das tabelas e reprovar o 0,5%. E aí nós vamos ficar um ano sem reajuste. No caso dos professores, por exemplo, e de muitos servidores, somos 60%. Entendi. 60% dos servidores da prefeitura vão ter um reajuste de menos de 2,5%. E 40% vão ter um reajuste de mais de 8%. Então, quer dizer, você está prejudicando a maioria para arrumar a vida da minoria. Tem que arrumar a vida da minoria, mas não pode prejudicar a maioria. Parece pouco, mas é um problema, uma coisa séria que está em gestação, aí, uma questão muito séria que está em gestação, enquanto nós estamos até, vamos dizer, inebriados aí com a questão da Copa do Mundo e com as férias escolares, no caso, dos alunos, né? A gente periga acabar a Copa do Mundo e já começar com uma greve de professores, quer dizer, não é isso que a gente quer, né? Qual que é a agenda do professorado agora? Tem uma assembleia, tem uma assembleia marcada já para o começo? Sim, nós voltamos às aulas no dia 14, só que sem alunos. Então é um trabalho, discussão do projeto político-pedagógico, é o projeto de funcionamento das escolas, né? Isso vai acontecer no dia 14. E no dia 15,
a gente também não tem aluno nas escolas, nem dia 15 nem dia 16. Tem o simpósio da educação, todos os servidores vão para treinamento. E aí nesse dia, no dia 15, nós vamos fazer uma assembleia na porta da UNAERP, que é onde vai acontecer a abertura do simpósio. Então no dia 15 a gente vai decidir se vai ter greve ou não. Se decidirmos pela greve, Valdir, no dia 16 nós continuamos trabalhando no simpósio, porque tem que dar 48 horas de aviso para o empregador. Então, dia 15 a gente decide pela greve, só que nós só podemos começar a greve no dia 17. E aí, no primeiro dia de aula, que o aluno voltaria para a escola, nós estaríamos em greve e não teria aula para os alunos. Que não é o que é justamente o que ninguém quer, né? Muito pelo contrário. E o prazo é esse mesmo, porque se não aprova o projeto de lei até o dia 17, não dá tempo da folha rodar com aumento salarial. E aí nós teríamos que ficar mais um mês esperando por um reajuste. E tem gente que está contando com esse reajuste, porque é desde abril que já deveria ter saído, nós já estamos em julho. É desde abril, então isso que é impressionante, né? Impressionante. Está se arrastando desde abril uma negociação, mas a qualquer momento a Prefeitura pode, por exemplo, encaminhar o projeto para a Câmara. Já está na Câmara, eles pediram um regime de urgência, pediram uma sessão extraordinária, e nós estamos conversando com os vereadores e eles não estão assinando o requerimento para fazer a Assembleia Extraordinária, reunião extraordinária, sessão extraordinária, porque nós estamos pedindo para eles, para tentarmos ainda continuar a negociação com a Prefeitura. A Prefeitura ela quer que vote o projeto e ponto final. Certo. Ô Walter, paralelo a essa questão salarial, você falou que semana que vem, por exemplo, acontece o simpósio de 2 dias e há toda uma discussão em torno do modelo pedagógico do Guarujá. Qual está sendo a tendência dos professores e da educação pelos próximos anos? A proposta, assim, não digo da parte da Secretaria de Educação, da parte dos próprios professores para melhorar o nível educacional da cidade? Valdir, essa é uma questão bem complexa, né? Porque, na verdade, nós estamos vivendo um momento ímpar em relação à questão educacional. A educação está sendo muito discutida, né? A possibilidade, inclusive, de se criar um currículo nacional comum para o ensino fundamental. Já existem parâmetros curriculares, mas não tem um currículo, né? E o que é o currículo? O currículo é a forma como você vai trabalhar na unidade escolar, não o conteúdo. Muita gente acha que currículo é o conteúdo, é aquele assunto que vai ser ensinado pelo professor. Não é isso. O currículo é a maneira como você vai trabalhar dentro de cada unidade escolar, porque cada unidade escolar reflete uma realidade. No mesmo sistema, como por exemplo nas escolas municipais, você tem a liberdade de poder trabalhar de uma maneira numa escola, diferente de uma outra, porque às vezes uma comunidade ela tem uma determinada característica diferente da outra comunidade, e você ter a liberdade de poder fazer o trabalho mais adequado para cada uma delas, pode facilitar a aprendizagem do aluno. Então essa discussão está muito distante ainda de acontecer aqui na nossa rede municipal. A gente não vê isso acontecendo. Quando se fala em currículo, geralmente se vai para a questão do conteúdo de cada disciplina, e não é isso que a gente quer. Muitos professores têm ressaltado isso nos eventos, nos treinamentos. Olha, nós precisamos fazer o currículo para a gente poder avançar em relação à qualidade da educação. Isso ainda está muito distante de acontecer. Vamos torcer para que esse momento chegue logo, né? Com certeza, eu acredito sempre, né? Porque a vontade de todos é que isso aconteça, né? Claro, porque o Guarujá apresenta indicadores sociais, também na área de educação, que não são de dar orgulho para ninguém, né? Não, com certeza, porque a questão social reflete diretamente na qualidade de ensino nas unidades escolares. Nós temos muitos alunos com vulnerabilidade social, e essa vulnerabilidade social, se não for trabalhada adequadamente dentro das unidades escolares, não se reflete num bom desempenho nos indicadores, como o IDEB, né, Prova Brasil, que hoje avaliam a educação do município. A nossa nota, em relação às demais cidades da região, ela está muito ruim. Nossa, bom. Walter, nós vamos fazer um pequeno intervalinho comercial e voltamos já para conversar sobre Copa do Mundo, política, Neymar e Bósnia. Voltamos já, o intervalo é rapidinho. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano.
descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Muito bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje, com a honra de entrevistar aqui o professor Walter Batista de Souza. No primeiro bloco, o professor Walter explicou para o telespectador como anda a negociação salarial do professor, que também anda em paralelo com a negociação salarial dos servidores públicos municipais. Um universo de 6 mil funcionários públicos aproximadamente. Há uma categoria dos servidores, 4 mil e pouco, que já aprovaram o 0,5% de aumento proposto pela Prefeitura e, em paralelo, os professores ainda tentam incluir na negociação um reajuste melhor, um reajuste melhor geral, poderia chegar até a 8%, mas como ainda não houve esse consenso com a Prefeitura, há inclusive uma movimentação, como o próprio professor Walter explicou, para a próxima semana, quando encerra-se esse período de férias extraordinárias da Copa do Mundo, e os professores voltam a debater esse assunto. Há, inclusive, a possibilidade de uma greve na rede pública municipal de ensino, se as negociações não avançarem a contento. Walter, você, além da atividade pedagógica, também já foi titular, já em outra ocasião, da Secretaria Municipal de Turismo. Nós estamos aí ainda em pleno clima de Copa do Mundo e tivemos todo esse envolvimento, esse pseudo-envolvimento, como assim pode-se dizer, do município de Guarujá com relação à Copa do Mundo, já que tivemos o prazer de abrigar aqui a seleção da Bósnia. O objetivo todo é a exposição, a imagem da cidade e isso com reflexos no turismo. Como é que você vê isso, em primeiro lugar? Como é que você vê essa opção por o desenvolvimento do turismo por esta vertente? Valdir, eu acho que primeiro a gente precisa parabenizar o país por ter feito uma Copa maravilhosa. Né? A gente tem uma questão que é política, né? Num determinado momento alguns foram contra, depois outros a favor. E viver a Copa do Mundo no país está sendo muito bom. Né? O resultado é muito positivo, a imagem do Brasil lá fora tem repercutido de maneira muito boa. Mas tudo isso, em turismo, os especialistas eles dizem que são valores intangíveis, você não tem como medir. Qual é a percepção que se tem para a imagem do país em relação a ter organizado uma Copa e ela ter dado certo e ela ter sido tão boa? Não dá para medir isso. Né? E turismo é uma área da economia, não é uma área do colunismo social. Antigamente, o turismo estava na coluna social. Hoje é uma área da economia. Então, você tem que ter uma visão de que é uma atividade econômica que tem que ser planejada para que ela dê retorno sobre o desenvolvimento daquele lugar, daquela localidade. Em relação à Copa do Mundo em Guarujá, eu acho que nós cometemos alguns equívocos. Desde o início eu tenho falado isso. Talvez seja uma voz isolada nesse aspecto, né? Porque sempre a festa ela ressalta em relação à análise mais aprofundada das questões. Mas o Guarujá ele poderia ter saído muito melhor se tivesse se alinhado com outros destinos para oferecer as nossas praias como opção de lazer para quem veio a São Paulo. Era essa a visão que eu achava que poderia dar um resultado muito maior para a cidade. Mas optaram em trazer uma seleção para cá
e fazer um centro de treinamento e trazer uma seleção para cá. Não querendo te interromper, mas interrompendo, como dizia o Jô Soares, como aconteceu com a Colômbia, que se classificou e veio descansar um final de semana. Exatamente, exatamente. Nós poderíamos ter trazido, inclusive, os turistas que vieram. Santos investiu nessa opção por conta do porto. Então, veio um navio com 3.500 chilenos e atracou lá no porto, passaram 2 dias na cidade, hospedados no próprio navio, mas curtindo, conhecendo a cidade, enfim. Essa eu acho que seria a opção para o Guarujá. Nós não precisaríamos ter gastado tanto os recursos que são muito poucos para essa finalidade, que é hospedar uma seleção que dê um retorno positivo para a imagem de Guarujá por um determinado aspecto. Mas se a gente pega agora o fato do Neymar ter vindo para cá, para sua casa, o retorno de mídia, e você que é da área de jornalismo sabe que eles fazem, né, essa medição, muito maior. Quantas matérias saíram, quantos minutos no ar falando do Neymar? Foi infinitamente maior do que a presença da seleção da Bósnia no Guarujá, sem nenhum esforço. Né? Então, assim, é uma questão intangível. E o que é intangível é melhor você não investir dinheiro público. Era um potencial que o Guarujá já tinha e talvez mal sabia. Exatamente. Podia ter aproveitado a imagem do Pelé, por exemplo, em relação à Copa do Mundo. Isso teria dado um retorno muito maior para a imagem da cidade. E o principal, propaganda sobre a cidade. Ela tem que estar casada. Dinheiro público em propaganda sobre turismo tem que ser casado com o dinheiro do empresário. Você faz uma propaganda do Guarujá para vender o Guarujá lá fora e dizer a cidade é maravilhosa, a cidade é receptiva, vejam nossas praias como são belas. Acabou a propaganda. Aí, na sequência, tem que vir. Compre Guarujá, site tal, agência de turismo tal, hotel tal. É assim que você vende. E isso tem que funcionar também na prática, né? Na prática tem que funcionar. Então você vê um anúncio no jornal, Guarujá, do lado o anúncio do hotel. Pacote, com preço e tal. É assim que se investe dinheiro público em publicidade. Só para melhorar a imagem da cidade, esse trabalho não funciona. Ele não dá retorno. Você gasta muito para um retorno muito pequeno. É a mesma coisa que entregar panfleto no semáforo. A maioria pega, dobra e joga fora. E o dinheiro do turismo é muito pequeno, porque a demanda na saúde, na educação, na mobilidade urbana, na habitação, toma todo o recurso do município e para o turismo sobra muito pouco. Então, se você não age de maneira profissional, se você não investe da maneira correta, você acaba jogando esse dinheiro todo fora. Bom, e há também eu queria a tua opinião, eu acho que um exagero em se buscar o resgate de um Guarujá do passado. Não existe isso. O Guarujá dos condes e duques. Já faz tempo que essa imagem da cidade mudou. Né? Aliás, na década de 1990, eu dizia que o Guarujá tinha que encontrar sua identidade. Certo. E a gente viveu a década de 90, passamos os anos 2000, entramos na década de 10 do século 21, e o que está acontecendo hoje? A gente tem uma cidade que não tem identidade ainda. Então, foram mais de 20 anos tentando buscar identidade, essa identidade não existe. A cidade hoje ela é portuária e turística, e aí tem um conflito, e esse conflito ele precisa ser resolvido. E se a gente não agir da maneira adequada, repensando a cidade, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Guarujá de antigamente não existe mais. Guarujá de hoje é um local onde nós temos segundas residências em grande quantidade, as pessoas amam Guarujá, mas não suportam ouvir falar mal da cidade, ao mesmo tempo em que não se consegue defender. Porque quando se fala mal, é sobre problema de infraestrutura que você tem que resolver para atender o munícipe, para que o turista tenha esse benefício. Então, se a cidade não for bem resolvida internamente, ela vai continuar sofrendo na sua imagem lá fora. E essa história de falar mal, tem gente que fala mal por falar mal, por falar. Tem gente que fala porque sabe aonde que está exatamente a solução. É necessário tocar na ferida para resolver os problemas. Não adianta a gente ficar naquela história de que antigamente tinha uma ideia mais ou menos assim, não pode deixar falar mal do Guarujá, como é que a prefeitura deixa esse jornal falar mal do Guarujá? Primeiro que você não cala a boca de ninguém. Não é assim. E hoje com as mídias sociais, muito menos. Né? As pessoas, o cidadão comum hoje, ele é um crítico. Ele não vai entrar para falar bem, ele vai entrar para reclamar dos problemas. Então a gente tem que ter um nível de exigência de qualidade, do gestor público principalmente, muito grande. Por isso que muitos gestores públicos que estão dando certo são esses que estão colocando uma visão empresarial na gestão pública, cobrando resultados, metas, né? Porque senão não funciona. E em Guarujá, infelizmente, tem essa ideia que ninguém pode falar nada, não pode reclamar. Quando você reclama é porque você não ama a cidade, porque você não quer bem. Muito pelo contrário, é que nem um filho.
Você tem um filho que não está fazendo certo, você tem que chamar a atenção dele, puxar a orelha, dizer para ele onde ele está errando, para que ele possa acertar lá na frente. Então isso tem que ser realmente reforçado. Você acredita em algum reflexo positivo nessas próximas eleições, depois de toda aquela movimentação do ano passado? Valdir, a gente estava falando sobre isso, né? Essa eleição agora é uma eleição que envolve muitos cargos. Então, o eleitor ele tem que votar em presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. É muita gente, é muito político para votar, né? E aí, a mensagem desses políticos chega de que maneira para o eleitor? Para os que são candidatos a deputados, por exemplo, eu defendo que a gente vote em candidatos que tenham compromisso com a nossa cidade. Porque a gente precisa ter mandatos que tragam recursos, que ajudem o Guarujá a crescer. Só que os candidatos que se colocam à disposição do eleitorado agora para deputado, na maioria das vezes, eles já colocam o nome só para testar o nome, porque eles já estão pensando na próxima eleição. Querem ser vereador. Querem ser vereador ou querem ser candidatos a prefeito. Bom, se eu tiver muito voto, eu posso me viabilizar para tentar ser prefeito. Eu acho que esse jogo ele é legítimo, é da democracia, mas não é o melhor para a cidade. Porque quando a gente tem um deputado federal, um deputado estadual brigando pela cidade, no mínimo, a gente já garante alguns recursos. Os deputados federais, eles têm emendas parlamentares em torno de 15 milhões por ano, que é um dinheiro que pode vir para a cidade na forma de obras, na forma de investimentos. Se a gente elege alguém daqui com compromisso aqui, isso ajuda muito a cidade a crescer. Agora, quando você vai para um jogo já pensando no próximo, periga você perder esse jogo, né, e não chegar no próximo. É difícil, a Copa do Mundo está aí para provar isso. Exatamente, né? Vai ficando pelo caminho. Né? Essa questão do percentual que os deputados têm direito também, não basta mandar 15 milhões para qualquer coisa, quer dizer, também tudo tem que ser de caso pensado, quer dizer, a sociedade tem que participar disso. Não tenha dúvida, o grande problema dos políticos não são eles, somos nós. Na medida em que a gente deixa o político fazer o que ele quer e não age, não cobra, não fiscaliza, não tira o mandato dele na próxima eleição. Muita gente acha assim, político tem que ser cassado. Caça na urna. Ele tem 4 anos de mandato. Não funcionou, você não vota mais nele. 4 anos de serviço bem prestados, ele continua. Ou então ele vai para um outro cargo. Assim funciona nas democracias mais consolidadas. Claro. No Brasil, a população, ela vota e esquece. Aí ela só mete o pau, reclama. Não funciona assim. O avanço da gestão pública na cidade e logicamente, o avanço da condição política da cidade, ela passa pela eleição de parlamentares comprometidos, como você disse. O que eu digo assim, há esse conflito, né? Ao votar em candidatos de fora, a cidade deixa de valorizar os seus candidatos, mas também não dá para escolher, às vezes, numa baciada, qual é o candidato, quer dizer... Está faltando esse comprometimento da classe política. Vamos nos juntar, vamos nos unir. Não adianta todo mundo sair candidato, como sai todo mundo, e dar essa gama de opções para a população. Aí todo mundo fala, agora já pode eleger 2 federais, 2 estaduais, tranquilamente, porque tem voto para isso. Mas na medida que eles mesmos diluem a quantidade de candidatos, eles mesmos estão prejudicando o processo. Com certeza. É que também é difícil, né? Hoje nós temos muitos partidos, então isso permite que qualquer um que esteja afiliado a um partido pequeno, que precisa, às vezes, de candidatos em vários lugares para poder ter palanque, ou para juntar com outro candidato de outro lugar, ele dá a possibilidade de fazer a campanha aqui. Então, ele é um cabo eleitoral que ganhou uma legenda para se candidatar. Então, isso também dificulta, mas eu acho que tem que ter uma unidade, tem que ter uma discussão. Está na hora do Guarujá, Valdir, é uma coisa que a gente fala muito, né? Está na hora do Guarujá pensar no seu futuro. Exatamente. E o futuro de Guarujá não é dividindo a cidade, o futuro de Guarujá é juntando forças, unindo. Né? A gente termina uma eleição aqui e a impressão que dá é que tudo acabou. Não, exatamente. Quando termina a eleição, tudo está começando. É hora de você renovar, é hora de você olhar para frente. Aqui as pessoas olham para trás. Eu, por exemplo, eu ocupei uma vez um cargo público. Uma vez, eu tenho 42 anos de idade, a vida inteira trabalhei, militei, ocupei um cargo público. Parece que fica marcado na tua testa. Aquele cara está carimbado, é fulano. Não é assim. Né? Não funciona dessa forma. Quando a gente olha para trás, a gente deixa de ver o futuro. Então a gente tem que olhar para frente, para arrumar, para consertar, para andar. Né? Esse negócio da unidade que você falou é importante, porque a Câmara, por exemplo, conseguiu uma certa unidade entre eles, né? Os vereadores se juntaram, né? Para ter um candidato a deputado federal e um estadual com a adesão, ao que tudo indica, da Câmara inteira,
mas essa unidade não se refletiu fora da Câmara. Há várias outras candidaturas, quando nós poderíamos, não digo que as candidaturas dos vereadores sejam as melhores, ou as de fora, mas deveria haver, essa unidade deveria crescer nesse sentido. Talvez mais grupos, né? Mais então, grupos. Esse grupo de vereadores que se uniu em prol de 2 candidaturas, fora os demais grupos políticos, deveriam também ter aglutinado em torno de nomes, para você poder ter a oportunidade de escolher 2, 3, 4... Nós temos condições de eleger, sim, 2 deputados estaduais e 2 deputados federais. Nós ajudamos a eleger. Por exemplo, na eleição passada, o deputado federal que saiu bem votado aqui se elegeu, Tiririca. Saiu bem votado daqui se elegeu. O deputado Protógenes. Né? Como deputado federal aqui, nós tivemos também vários outros, né, que tiveram votação aqui. O deputado Nelson Marqueselli, do PTB, que tem 300, 400 votos no Guarujá, mas ele sempre se elege. Aí eu pergunto, o que ele trouxe para a nossa cidade? Exatamente. Absolutamente nada. Né? Então fica difícil, porque a cidade dilui demais os votos e depois o compromisso do mandato não é com a gente, é com a cidade onde ele teve mais votos. Esse momento, não sei quando, mas esse momento o Guarujá vai ter que alcançar. Eu acredito que sim. Né? Ô Walter, eu queria te agradecer muito, o nosso tempo está chegando ao final, mas deixo antes um espaço para você dar uma última mensagem ao professor, se assim preferir, ou qualquer outro assunto do seu eu queria primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no teu programa, é sempre muito prazeroso, né? E dizer o seguinte, nós precisamos muito do apoio da sociedade. É fundamental que a sociedade apoie a nossa luta. Eu vou reforçar isso aqui. Nós, professores, não estamos pedindo nada que não seja o correto, o justo. Nós só queremos um reajuste que reponha a inflação. E apoiamos a correção das tabelas para que os nossos colegas servidores de outras funções tenham um reajuste digno e adequado. O que nós não queremos é que o nosso salário fique defasado, porque isso vai implicar muito na nossa qualidade de vida. E o professor, sem qualidade de vida, com certeza, ele não tem condições de trabalhar de maneira digna. Obrigado, Walter. Obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo assunto cidade. Uma boa noite a todos.